Olá, sou Elisa Vaz, sou líder de viagens na Papaléguas e gostaria de vos convidar hoje a conhecer esta viagem épica ao coração da Rota da Seda e designadamente a dois países emblemáticos da Ásia Central, que é o caso do Uzbequistão e do Quirguistão. Trata-se de uma viagem clássica da Papaléguas, uma viagem de descoberta cultural e também uma viagem de natureza. Vamos começar então pelo enquadramento histórico para situar quer o Uzbequistão, quer o Quirguistão. São dois países que estão situados no coração da Ásia Central, são ambos vizinhos e são duas ex-repúblicas soviéticas. São bastante diversos um do outro. O Uzbequistão é marcado pelas grandes cidades históricas da Rota da Seda, tem um relevo plano e desértico, enquanto o Quirguistão, seu vizinho, é definido pelas suas altas montanhas e pela sua cultura nómada. Qual é que é a ligação destes países à Rota da Seda? Bem, a Rota da Seda, como sabem, começava aqui na China, e terminava em Itália, passando pelo coração da Ásia Central. Cá está o Quirguistão e o Uzbequistão. Mas não havia só uma Rota da Seda, eram de facto várias as rotas da seda, porque era uma vasta rede de rotas comerciais terrestres e que efetivamente ligavam o Oriente ao Ocidente. Facilitaram na altura o intercâmbio da seda, das especiarias, da tecnologia, que era o caso do papel e da pólvora na altura, e também de culturas entre cidades como Xi'an, na China, a Samarcanda e Istambul, na atual Turquia. Estas rotas da seda atingiram o seu auge entre os séculos 7 e 14, mas perderam a sua influência com as grandes navegações europeias do século XV e a descoberta das rotas marítimas. Mas, no entanto, continua a exercer um enorme fascínio no imaginário de muitos viajantes, como é o meu caso. E isto leva-me à minha ligação a esta viagem, que é exatamente este fascínio pela Ásia Central e pela Rota da Seda. E porquê? Deriva sobretudo de leituras feitas desde miúda sobre as viagens de Marco Polo, mais tarde sobre outros viajantes como Colin Brown e todo o aspecto histórico que esta região, especialmente o Uzbequistão, tem. Mas também lembrem-se que sou fotógrafa e fotógrafa de viagem, o qual inclui o género de paisagem, e de facto, sobretudo o Uzbequistão, é absolutamente formidável em termos de paisagens e da imensidão que tem e que nos apresenta. Portanto, é o outro fator que me atrai muito esta zona geográfica. E depois temos a cultura nómada, não é? Dos povos que aqui viveram e que deambulavam por estas estepes e que teremos a oportunidade também de visitar neste nosso percurso. Portanto, isto no que respeita à minha ligação a esta viagem. Relativamente a como chegar a Tashkent, bem, Tashkent vai ser o nosso porto de entrada nesta viagem, portanto, é a capital do Uzbequistão. Há várias companhias que voam para Tashkent, mas a Turkish Airlines é uma boa opção porque tem um hub em Istambul que viaja para toda esta Ásia Central e tem boas ligações a partir de Lisboa e do Porto. Portanto, uma viagem no total com escalas de Lisboa ao Porto a Tashkent, em média demora cerca de 13 horas, e o regresso que vai ser feito por Bishkek, que é a capital do Quirguistão, levará cerca de 14 horas e 40 minutos, já incluindo as escalas. A diferença horária para o Uzbequistão são 5 horas, a partir de Portugal, e para o Quirguistão são 6 horas. Esta imagem aqui, só por curiosidade, é de Tashkent, é do metro de Tashkent, que é conhecido por ter as estações mais bonitas do mundo, talvez, e que também serão objeto de visita quando estivermos em Tashkent. Olhando aqui para o nosso itinerário, bem, este é um itinerário de 17 dias, ahm, que vai percorrer aqui toda esta zona. Esperamos levar até 12 pessoas, é a lotação para esta viagem. Como eu vos disse, é uma viagem clássica,
da Papaléguas, portanto, e a descoberta cultural, natureza, clássico, porque vai aliar a aventura com algum conforto. Aliás, o grau de conforto é de 2,5, portanto é médio, isto porque vamos passar 3 horas, 3 noites em yurts e, portanto, um bocadinho, não que os yurts não sejam confortáveis, não têm, por exemplo, uma casa de banho, a maior parte não terá casa de banho incluídas, será partilhada e por causa disso tem aqui algum impacto no nível de conforto. O grau de dificuldade é baixo, é 1,5, porque efetivamente não há aqui grande esforço físico, haverão algumas caminhadas, mas as caminhadas em si são caminhadas fáceis e acessíveis a qualquer pessoa que esteja em boa forma. Em termos de transportes, bem, vamos ter um voo interno de Tashkent para Urgench para dar acesso a Kiva. Kiva fica um bocadinho fora de mão, está em processo a introdução do comboio de alta velocidade, não sei se estará operacional na altura em que visitarmos, em altura que está programada esta viagem, que é no início de junho, e portanto é um voo de 1h30 de Tashkent para Kiva. Atravessamos de carrinha o deserto de Kizilkum quando saímos de Kiva para Bukhara, e a partir daqui Bukhara, Samarcanda, Toshkent será feita em comboio, designadamente nos Afrosiabs, que são os comboios de alta velocidade, de Tashkent para Kokand e Rishona, que é aqui. Faremos num comboio que é o Shark, que também é rápido, mas não é um TGV, e a partir daqui seguimos para Fergana, Val de Fergana, e entramos em Osh, no Quirguistão, e todo este percurso no Quirguistão será feito em carrinha privada com ar-condicionado. Teremos aqui alguns dias longos, designadamente esta travessia e possivelmente esta, mas sem dúvida isto é a Rota da Seda, lembrem-se, não é? Portanto, para vos dar aqui mais um cheirinho, mais um gosto da Rota da Seda. Portanto, isto em termos daquilo que é o itinerário previsto, 17 dias. E vamos começar pelo nosso primeiro país, que é o Uzbequistão. E de facto, isto é só uma imagem que impacta, porque o Uzbequistão é conhecido pelas suas cidades históricas e é exatamente o foco desta viagem, porque estava aqui no coração da Rota da Seda e todas elas tiveram a sua importância. Isto é uma imagem ao final do dia de uma das madraças do Registão, porque ele aqui tem duas de lado, mas é só para fazer aqui a nossa introdução. E, portanto, o Uzbequistão, primeiro país deste itinerário. Bem, a República do Uzbequistão é uma ex-república soviética, como sabem, e declarou a sua independência em 31 de agosto de 1991, quando a União Soviética desintegrou-se. E, portanto, é já há mais de 2 milénios um berço e um centro cultural desta região, da Ásia Central. E é um destino imperdível da Ásia Central e que mais visitantes atrai. Porquê? Porque é um destino seguro e que é culturalmente muito enriquecedor. A maior parte do seu território, como já foi referido, é composto por planícies e desertos, portanto, é predominantemente plano e desértico. Tem o deserto como Kizilkum, que iremos atravessar de carrinha quando fizermos a jornada de Kiva para Bukhara, mas também inclui o Val de Fergana, que entra pelo Quirguistão e que é muito fértil e muito cobiçado, e sempre foi muito cobiçado nesta região. O Quirguistão é o país mais populoso da Ásia Central, com 37 milhões de habitantes e com 131 grupos étnicos. Portanto, é um que nós gostaríamos de chamar um vibrante mosaico de culturas, de várias culturas. E atenção, tem uma população muito jovem, a idade média são 27 anos. Não é só o Uzbequistão, o Quirguistão também tem, como vamos ver, aliás, todos estes países. É um Estado laico ou secular em que há separação do Estado e da Igreja, embora 80%, 88% da sua população seja muçulmana. São muçulmanos sunitas, mas com uma prática que é mais cultural e é moderada.
embora comparando com o seu vizinho do Quirguistão, o Uzbequistão é um bocadinho mais conservador nesse aspecto. As línguas oficiais, a língua oficial é o uzbeque, e o russo também é muito falado porque é a língua de trabalho do governo central e de negócios. Portanto, as duas convivem, porque lembram-se que foi só apenas a partir de 91 que este país declarou, ou que esta República declarou a sua independência. E depois, de facto, o Uzbequistão alberga esta arquitetura islâmica clássica que é fascinante nestas cidades antigas, e que faziam parte da Rota da Seda, como é o caso de Samarcanda, Bucara, Khiva, Kokand, e que é constituída mais por as mesquitas e as madraças, com aqueles trabalhos de azulejos absolutamente lindíssimos. A sua cultura aqui, a cultura deste país, é sedentarizada, ao contrário do Uzbequistão, do Quirguistão, que era nómada, e tem raízes persas, tem uma influência persa muito grande e também turca. A sua economia, historicamente, foi baseada no algodão, na produção de algodão, o que levou, se recordam, nos anos, no século passado, e nomeadamente quando era uma República Soviética, e projetos de irrigação que desviaram as águas do mar do Aral exatamente para estas plantações de algodão e que levaram ao desaparecimento do Mar do Aral, que é considerado um desastre ecológico. Em relação aqui ao nosso itinerário no Uzbequistão, não vou referir todas as cidades que vamos visitar por uma questão de tempo, mas sobretudo fazer aqui, destacar aqui pelo menos as três mais famosas, não é, que são icónicas da Rota da Seda, começando por Khiva. E começando por Iva, que iremos fazer um avião, um voo um voo doméstico muito cedo para poder ter, porque passaremos aqui uma noite e para podermos visitar esta cidade à vontade. A sua localização de facto não é muito conveniente, mas é de facto um marco e é uma cidade imperdível no Uzbequistão. É uma cidade que, por estar mais isolada, de facto tem tido menos visitantes. Talvez quando tiver o Afrosiab, o comboio de alta velocidade, passe a estar mais nos roteiros e a ser mais visitada. Portanto, das três cidades, pelo menos, ou das várias cidades do Uzbequistão que são hoje património Unesco, a Khiva foi a primeira a ser classificada Património Mundial em 1991. E é de facto uma pérola maior da Rota da Seda, porque foi um importante entreposto comercial dessa rota mítica. É considerada um monumento vivo, uma cidade-museu. Porquê? Porque é uma cidade mágica, efetivamente, é um lugar místico do Uzbequistão e temos aqui uma das entradas, isto é um dos pontos de interesse, uma coisa muito engraçada, a Khiva tem um centro histórico muito bem preservado e efetivamente é um museu vivo, porquê? Porque vive lá gente, não é? Tem habitantes, tem cerca de 2.500 habitantes a viver dentro da cidade muralhada, que é conhecida como Ichan e no total de habitantes de Khiva, com Khiva moderna, que são cerca de 93 mil. Um aspecto muito curioso e engraçado relativamente aos habitantes do Uzbequistão, mas sobretudo observado aqui em Khiva, é que cada vez que há música, começam a dançar. E, portanto, é extremamente engraçado assistir àquele movimento todo que espontaneamente surge sempre que há música em qualquer lado. Em termos de pontos de interesse, temos aqui então a cidade muralhada de Chankala. Isto é uma das portas que tem quatro portas de entrada. Toda ela está à volta daquilo que é a parte antiga, a cidade antiga de Khiva, e que pode ser visitada muito facilmente a pé
porque ela está muito concentrada e garanto-vos que à noite olha, é do outro mundo, é um sonho, só visto. E, portanto, entrando aqui por uma destas quatro portas, um dos símbolos da cidade é este minareto conhecido como Calta Minor. Mede cerca de 29 metros de altura, apenas um terço daquilo que era suposto medir, que eram 70 metros, pois a construção foi interrompida. E, portanto, Calta Minor quer dizer minareto curto, mas é um minareto absolutamente brutal, é largo, podem ver aqui algumas pessoas, o que permite ver-nos aqui a escala, não é? Exatamente dia à noite, como eu vos digo, a cidade, este centro histórico, transforma-se completamente e parece que estamos num sonho. Portanto, o Calta Minor é um dos pontos de interesse. Depois temos o chamado Complexo Islam Khoja. Este minarete do Islam Khoja, isto é um conjunto arquitetónico que inclui esta madraça e também este minarete, que é considerado o minarete mais alto do Uzbequistão, com cerca de 50 metros. E de facto é um ponto focal visual de toda a cidade. Vê-se à distância e normalmente sabe-se que se está a aproximar de Bucara. Tudo isto à noite também está iluminado. Depois temos a cidadela Cunha Arc, que é uma fortaleza, está aqui, que é uma fortaleza, isto é a entrada, que é a fortaleza dentro da fortaleza, que já remonta ao século XVII e que era a antiga residência dos governantes de Khiva. Isto era um kanato, portanto eram os khanes que governavam Khiva. E hoje funciona como um museu e será também objeto de visita. Isto é só uma imagem deste portão ou desta porta à noite e toda a cidade é assim como podem ver. Isto é a entrada de outra porta para a cidade muralhada de Kiev e Chankala, e como podem ver tem muito movimento, toda a cidade em si é absolutamente mágica. Portanto, de Kiev seguiremos, depois de passar aqui uma noite, seguiremos para... antes que me esqueça, Kiev foi classificada pela National Geographic como um Top Travel Destination para 2026. Portanto, continua a suscitar muito interesse e, de facto, justifica o esforço de lá ir. E, portanto, como dizia, de Kiva seguimos então para Bucara. Isto será um dia longo de estrada, porque vamos atravessar o deserto de Kizilkum e chegaremos então a Bucara, que isto é uma abordagem a este complexo, que é o complexo Poi Kalyan, que também visitaremos e que é constituído por esta mesquita e por este minarete que já lá iremos, e que esta cidade também, aqui o centro histórico está todo muito concentrado. Portanto, faz-se facilmente a pé e tem muita gente na rua sempre a passear. Isto são locais, não são turistas. Portanto, é daquelas cidades também absolutamente fascinantes. Bucar em si significa cheio de conhecimento e foi um importante centro de conhecimento, de ciência e estudo. Foi uma cidade que foi fundada no século VI antes de Cristo e foi um dos mais importantes centros do mundo islâmico medieval. É uma cidade pequena, com cerca de 300 mil habitantes e tem um centro histórico, como eu vos digo, muito concentrado e que, portanto, dá para ver muito bem a pé. Se não referir, ficaremos aqui 2 noites e esta cidade é património Unesco desde 1993. Tem vários pontos de interesse, eu vou só indicar alguns porque está tudo muito concentrado e são vários. A Madraça Shominor, que é uma delas, que é famosa pelas suas 4 torres azuis e que é a imagem icónica de Bukhara.
Temos em seguida outro monumento que é a obra mais importante, vá lá, da arquitetura da Ásia Central, que é este mausoléu Samanida. Porquê? Porque combina motivos islâmicos e também zoroastras, ou seja, de influência persa, também fará parte da nossa visita. E depois temos o tal minarete Qalian, que faz parte do tal complexo Khoi Kalian, que foi aquela entrada que nós vimos para a imagem inicial sobre Bucara. Este minarete também é conhecido como a Torre da Morte, porque executavam prisioneiros atirando-os aqui de cima. Portanto, é um minarete que tem 47 metros de altura e integra todo este complexo ahm, Poicaliane, que tem a tal mesquita e que à noite, como eu vos digo, é outra cidade que se transforma e que é absolutamente mágica e que tem uma imensa vida neste centro histórico. E por fim, temos aqui a fortaleza a Fortaleza Arc, que rodeia a parte desta cidade mais antiga, deste centro histórico de Bukhara, e que foi construída, desculpem, que é ao fim e ao cabo uma fortaleza militar, é uma cidadela que foi construída no século XV e que rodeia todo o centro histórico de Bukhara. Portanto, isto em relação a Bucara, para não entrar em muitos detalhes, e a partir de Bucara seguimos de comboio de TGV ou da Afrosiab, que é o nome, para Samarcanda. E Samarcanda, de facto, também é, se pudéssemos aplicar um termo em inglês, é de cortar a respiração. Mas ao contrário das outras duas que estão mais concentradas, em Samarcanda temos aqui esta Praça Registano, que é efetivamente a mais conhecida, não é? E que de facto é de tirar a respiração. Visitaremos de dia e depois ao final do dia, porque à medida que a luz muda e passam a estar iluminadas, ganham uma vida completamente diferente. Portanto, Samarcanda quer dizer fortaleza de pedra e foi fundada no século VII antes de Cristo. É uma das cidades mais antigas e continuamente habitada da Ásia Central. Atualmente tem cerca de 1 milhão de habitantes e é a terceira maior de Uzbequistão. Foi classificada como Património Unesco em 2001 e conhecida como Samarcanda, a encruzilhada de culturas. Porquê? Porque efetivamente foi um importante centro, ponto de encontro de civilizações e um centro importante da Rota da Seda. Era aqui que se cruzavam as rotas entre a China, a Índia, a Pérsia e o Império Bizantino. Foi também um importante centro de estudos islâmicos e foi onde surgiu o Renascimento Timurida por volta do século XV. Este Império Timurida, decorre do nome do Amir Timur ou Tamerlão, que foi o imperador que transformou Samarcanda nesta pérola das estepes asiáticas com estas grandes obras de arquitetura, que é o seu grande legado. E, portanto, Samarcanda foi a capital deste Império Timurida. E vamos ver em Samarcanda muitas referências ao próprio Timur, não é? Portanto, um ponto de interesse é este, sem dúvida, porque é incontornável, não é? Que é a Praça Registano. Portanto, é aquela fotografia, são três, é constituído por três madraças, e está no centro da cidade e é talvez o site mais espetacular da Ásia Central. Depois temos a Mesquita Bibi Kanum, ah, peço desculpa, estou a andar muito depressa, a Mesquita Bibi Kanum, que foi construída também no século XIV. Podem ver aqui os azulejos, é uma característica, não é? Foi uma das maiores
mesquitas do mundo e foi construída em homenagem à esposa favorita de Timur, que era a Bibi Khanum, tal como tivemos o Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal em homenagem à sua esposa favorita. Aqui esta mesquita foi construída em homenagem à esposa favorita do do Timur, que é um ascendente, atenção, do Shah Jahan, curiosamente. Temos ainda este complexo de mausoléus, que é o Shah Isa ainda, que é absolutamente espetacular. É uma avenida fabulosa, que é um local importante de peregrinação, no próprio Uzbequistão, e é onde se encontram alguns dos familiares também de Timur. E por fim, mas não menos, só menos importância, temos o mausoléu Gur-Emir, onde está sepultado Timur, e também parte da sua família. É um lugar sagrado para o povo uzbeque e é de facto de cortar a respiração, com detalhes que são absolutamente de uma sofisticação e de uma beleza que é difícil retratar em fotografia, mas têm aqui um pequeno exemplo. Portanto, após o Uzbequistão, ah, faremos um percurso por terra, onde pararemos em algumas outras cidades, mas que não vamos falar aqui hoje. No entanto, o que eu queria chamar a atenção é que este percurso vai ser todo feito por terra, a partir de Kokand, e é absolutamente, e entraremos então no Quirguistão. E o Quirguistão é conhecido, como vos disse, por ser um país montanhoso, e já lá vamos com mais detalhes, mas pelas suas paisagens absolutamente irreais, como é o caso desta, e por aqui passaremos. E podem ver, isto parece desenhado com lápis, mas na realidade é mesmo assim. Portanto, entraremos no Quirguistão e seremos brindados com paisagens absolutamente irreais, e por isso é que temos outra viagem que se chama As Paisagens do Quirguistão. E sobre o Quirguistão, o que é que eu gostaria então aqui de vos destacar? Bem, o Quirguistão é conhecido, é definido pela sua topografia, como vos disse, é essencialmente montanhoso, pela cadeia Tian Shan, ou chamadas Montanhas Celestiais, que ocupam grande parte do seu território, e portanto é conhecido, 80% do seu território, e portanto é conhecido pela Suíça da Ásia Central. A sua cultura é essencialmente nómada, turco-mongol, e tem tradições ligadas à vida no campo, como os yurts e as paisagens naturais. A sua economia é essencialmente rural. Foi o primeiro país, a primeira nação a declarar independência após a desintegração da União Soviética, e tem uma população de 7 milhões de habitantes, com 80 grupos étnicos. Aqui gostaria de chamar a vossa atenção que pelo menos um terço desta população tem menos de 15 anos. Portanto, se o Uzbequistão era jovem, com uma idade média de 25 anos, imaginem aqui o Quirguistão com um terço da população com menos de 15 anos. Eram essencialmente nómadas, como vos disse, é uma cultura nómada, mas foram obrigados a sedentarizar pelos russos nos anos 20 do século XX. Portanto, é um país secular também, como o Uzbequistão, embora a sua maioria seja muçulmana. Também são muçulmanas sunitas, embora aqui seja também, como referi, uma questão mais cultural, uma prática mais suave do que uma prática devota, embora comparando com o Quirguistão, o Uzbequistão é um bocadinho mais conservador, e vêem-se mais mesquitas do que, por exemplo, aqui no Quirguistão. As línguas aqui no Quirguistão é o Quirguiz, que é a língua oficial, e o russo, que é a língua franca. Relativamente à bandeira, vale a pena aqui dar uma explicação. O termo Quirquis quer dizer somos 40. E, portanto, são 40, diz a lenda, que foram 40 as tribos unificadas pelo herói nacional, que é o Manashe,
no século IX, e estão aqui representadas por estas 40 lâminas que é este Sol. Aqui, estas lâminas ou estes raios, se assim quiserem. O sol significa paz e prosperidade. O vermelho da bandeira identifica a identidade e a herança do país. E no centro temos aqui o que se chama o Tunduk, que é o centro do iurte. Portanto, todos os iurtes têm este centro e isto simboliza a cultura nómada. Portanto, isto ao fim e ao cabo é aquilo que caracteriza o Quirguistão, e é curioso notar que no verão muitas das famílias quirguises vão para as montanhas ou para o campo, para as estepes com os seus iurtes e passam lá as suas férias porque faz parte do seu DNA esta vertente nómada. Relativamente ao que visitaremos ao nosso percurso no, no Quirguistão. Vamos fazer, como viram inicialmente no itinerário inicial, passaremos a nossa primeira noite, uma noite aqui em Osh. Osh é a segunda maior cidade do Quirguistão, tem perto também de 300 mil habitantes e é etnicamente mista no sentido em que tem uzbeques, quirguises, russos, tajiques. E efetivamente não é muito grande, mas faremos uma visita a esta cidade. E vamos incluir a chamada Casa de Babur. Babur foi o imperador do Império Mughal, que se estão recordados, foi um império que governou a Índia por mais de 300 anos e do qual fez parte Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal e que era, como já referi, descendente de Timur. Depois, também foi um centro de produção, e é um centro de produção da seda, da Rota da Seda e das mais antigas da Ásia Central. Portanto, passaremos aqui uma noite em Osh e depois teremos o nosso percurso que está previsto no Quirguistão, mais uma vez chamando a atenção para as paisagens e para a espetacularidade do percurso que teremos aqui no Quirguistão. Portanto, isto é a parte mais natureza deste percurso. Iremos de Oz para o Lago Sornkull, um bocadinho mais a norte, e podemos ver efetivamente, passaremos por este passo de montanha, que é, acho, quer dizer, passo de montanha, que é o Caldama, e que de facto nos vai presentear com paisagens absolutamente deslumbrantes. Com formações rochosas que são absolutamente únicas e muitas vezes parecem desenhadas a lápis. Este Caldamacho é um passo muito famoso com 3.447 metros de altitude. Aqui está uma imagem e é a principal via de acesso à costa norte ao Lago Sonekul. Portanto, está apenas aberto de junho a outubro e por aqui faremos esta estrada, como podem ver, que é absolutamente do outro mundo. Eu, quando a fiz pela primeira vez, encontramos ciclistas, portanto, há quem faça isto de bicicleta, não é? Portanto, imaginem aqui o esforço. E tudo isto para nos levar a um ponto, a um highlight desta viagem, que é o Lago Sonekul, onde ficaremos aqui 2 noites. Portanto, o Sonekul é um lago alpino, não é? Que se encontra já a alguma altitude, 3.000 metros, que tem 29 metros de comprimento e 18 quilómetros de largura. Este lago congela completamente no inverno. Esta fotografia foi tirada aqui no topo da colina quando chovia, não é? Porque é uma zona, por estar alta, em altitude, por vezes o tempo aqui muda com frequência. E, portanto, como este lago apenas também o acesso ao lago, porque o lago congela totalmente no inverno e também os acessos nem sempre estão abertos, apenas se pode ficar aqui entre junho e setembro. E através dos acampamentos de yurts que aqui vemos, alguns são acampamentos onde ficaremos num deles,
outros são os acampamentos dos próprios nómadas, porque isto é uma zona de pastoreio de verão para os nómadas, é chamado Jailu. Portanto, na nossa estadia aqui, que são 2 noites, teremos a oportunidade de visitar efetivamente alguns destes nómadas e provar, cá está, o kumis ou o ayran, que são as bebidas tradicionais da Ásia Central. Aliás, aqui o kumis, é o leite de água, é o leite de água fermentado, que é a bebida nacional do Quirguistão e que é ecologicamente limpo e até bastante saudável. Portanto, não fará mal e é uma boa oportunidade para experimentar. Também vão ter aqui a experiência de pernoitar em yurts, em tendas nómadas, e já veremos mais à frente como é que elas são. Em termos de atividades, temos ainda a possibilidade, para quem sabe montar e gosta de montar, e os cavalos são mansos, opções de passeios a cavalo, 2 horas são cerca de US$ 12, portanto, para quem gosta, isto é um local absolutamente fantástico para o fazer. E ainda há a opção de assistir a este jogo nómada chamado Cockburú ou Lac Tartis, que é praticado por cavaleiros e outras perícias, e aliás, e ver outras perícias destes cavaleiros. Aqui voltando para mostrar umas imagens, portanto, isto são alguns dos nómadas que podemos visitar nas que têm os seus yurts perto do nosso acampamento. Isto é uma imagem do jogo o Lac Tartis. E o que é que isto constitui? Isto é um jogo afegão tradicional dos povos nómadas e que é com o corpo falso de uma cabra. Aqui levarão o corpo falso entre a perna e o cavalo e que também vão tentar roubar. Portanto, há 2 balizas no extremo do campo e estes cavaleiros o que tentam é roubar aqui a cabra uns aos outros e depositar na baliza oposta. Portanto, isto é uma espécie de um jogo de polo a cavalo, mas o polo aqui não é uma bola, é uma cabra. E é um jogo que é extremamente interessante e é uma questão localmente a considerar se quererão ou não a ver e depois, se houver mais grupos, com participar naquilo que é o seu curso. Relativamente às tais perícias destes cavaleiros, também uma delas é apanhar moedas do chão. E aqui gostaria que olhassem só aí apenas para a posição em que este cavaleiro se encontra e as suas pernas, não é? Portanto, isto não é fácil, é preciso aqui algum equilíbrio, mas eles começam a andar de cavalo. Aprendem a montar desde pequeninos e, portanto, às vezes há quem diga que aprendem a montar até antes olha, de começarem a andar. Portanto, isto são algumas das atividades que temos no Lago São Pedro. Após 2 noites no Lago São Pedro, continuamos o nosso itinerário e, neste caso, para Tash Rabat. E mais uma vez vamos ser brindados com as paisagens espetaculares em todo este percurso rumo a sul e a Tash Rabat. Esta é uma imagem do passo de montanha chamado Three Parrot Passes e vamos fazer todo este percurso, vamos descer e teremos imagens vistas deste lado, mas isto é absolutamente de cortar a respiração. E como faremos esta viagem? Está prevista ser feita no início de junho, portanto ainda estará assim verde. Isto já é o outro extremo de quem desce o 33 Parrot Pass. E como podem ver, mais uma vez, estas montanhas, estas formações são absolutamente espetaculares e únicas. Portanto, é isto que vamos ver ao longo deste percurso. E depois chegaremos então a Tash Rabat. Em Tash Rabat vamos ficar uma noite. E Tash Rabat o que é? Está aqui uma imagem ao amanhecer de Tash Rabat. Tash Rabat é o outro highlight da viagem, deste percurso e também do Quirguistão. E é um caravanserai do século XV que está num desfiladeiro que vinha da China e é um local de passagem de uma das rotas da seda. E, portanto, os caravanserais eram hospedarias, vá lá,
que estavam situadas ao longo da Rota da Seda e que ofereciam alojamento, comida, e água também aos viajantes, às caravanas e aos seus animais, bem como descanso em segurança, porque nestas rotas também havia muitos bandidos. Relativamente aqui a este caravanserai, dizem que isto foi recuperado e dizem que remonta ao século X, quando foi um mosteiro cristão. E de facto é uma referência na Rota da Seda e um ponto de paragem para as caravanas. Quando visitarmos, naquele silêncio, parece que conseguimos visualizar, imaginar o bulício destes locais quando as caravanas chegavam. É um sítio extremamente interessante, e histórico, efetivamente. O Taj Rabat fica, como eu vos digo, nesta garganta de Karakoyun, que é absolutamente grandiosa, é absolutamente espetacular. Tem formações rochosas esculpidas pelo vento e pela chuva, e que me fazem lembrar a mim o dorso, por exemplo, de um dinossauro, porque são várias, não é? E é considerado uma das regiões mais bonitas do Quirguistão. Há aqui um acampamento de yurts. Podemos ficar neste acampamento, como podemos ficar num mais perto do Taj Rabat, consoante a disponibilidade. Mas este sim, devo dizer, apesar de ser, agora sofreu um upgrade, mas apesar de ter sido um dos mais rudimentares neste nosso percurso, foi um dos preferidos dos nossos viajantes e também já agora posso partilhar que quando aqui estivemos caiu uma trovoada durante a noite, que neste local foi, não há palavras para descrever o barulho, a altitude e o barulho aqui em todo este espaço olha, foi uma memória que todos trouxemos da nossa estadia nesta garganta de Caracol. E, portanto, visitado Taj Rabat, seguimos para norte. E seguimos para norte no nosso percurso até à região do Lago Issyk-Kul e designadamente para Bokombaevo, que é uma vila onde ficaremos uma noite. E qual a razão? Porque aqui vamos ter várias atividades. Uma delas é a demonstração do processo de transformação de lã em feltro. Aqui está a lã. O feltro é muito utilizado no artesanato kirguiz. Está aqui o chapéu tradicional, que é o calpac, não é? Que é feito com feltro, mas há outro tipo, há bonecos, há tapeçarias, é tudo feito com feltro. Portanto, vamos ter aqui a oportunidade de ver como é que este feltro é transformado em lã. Teremos também uma demonstração de como se monta um iurte em Kiziltu e, se quiserem, poderão participar. Temos aqui um participante de uma das nossas viagens, o João, a ajudar a construir o iurte e vão ver as várias fases até estar terminado e, de facto, porque é que é tão quente, não é? E porque é que agasalha tão bem. A agasalha, quer dizer, é confortável. E, por fim, vamos ter ainda uma demonstração de caça com águia pelo Ruslan. O Ruslan usualmente traz-nos duas águias, traz cães, pode trazer ou não também algumas ferramentas para o desporto, para vários desportos nómadas, como o tiro ao arco, não sei se o fará ou não, mas é um desporto nómada que é praticado pelos kirguizes e com as águias, e portanto vamos ter a oportunidade de ver uma demonstração com estas águias, aqui para referir que as águias normalmente são recolhidas do ninho das mães quando são pequenas, bebés, são criadas e criam e têm uma ligação muito grande aos seus tratadores, mas quando chegam a uma certa idade, como são os 20 anos, são libertadas na natureza. Mas vale a pena ver e, portanto, isto são as atividades que nos esperam em Bokobayev. E após Bokobayev iniciamos então o nosso regresso para Bishkek. No caminho paramos para visitar esta Torre de Burana. Isto é um minarete do século XI e foi tudo o que sobrou de uma cidade, da cidade antiga de Balasagun, que foi fundada no século IX, mas que entretanto com os terremotos desapareceu. Este minarete já teve 25 metros, já teve 45 metros de altura, atualmente tem 25 por causa dos vários terremotos, é apenas o que sobra, mas esta zona tem uma vista,
tem todo um background muito bonito e tem um museu muito interessante que valerá a pena a visitar. E depois seguiremos para Bishkek, onde teremos o nosso jantar de despedida, com um espetáculo de folclore e também a oportunidade de um breve descanso em Bisqueque, porque os nossos voos serão com certeza de madrugada, mas ainda terão algumas horas para descansar. E, portanto, isto termina, em traços gerais, o nosso percurso, o nosso itinerário nesta viagem da Rota da Seda. Questões práticas, alojamentos. Bem, relativamente, vamos ter cerca de 10 noites em hotéis de 3 e 4 estrelas, em quartos duplos, com casa de banho privativa. Serão todos confortáveis. E depois, para ter aqui um gosto, um cheirinho de Rota da Seda e também de experiência nómada, ficaremos 3 noites em acampamentos de iurtes. Normalmente são 2 pessoas por iurte. A casa de banho é partilhada no exterior. Também há a possibilidade de duche ou de sauna no exterior. Se houver disponibilidade, há acampamentos um bocadinho mais modernos que já têm duche, mas nesta altura não, e casa de banho, mas nesta altura não vou fazer promessas porque tem a ver com a disponibilidade, mas a experiência genuína de facto é ficar num iurte. E depois temos ainda 2 noites em guest houses, não é? Homestays, em quartos duplos com casa de banho partilhada. Quanto ao alojamento a iurtes em si, isto é para vos dar apenas uma ideia de como é que são os iurtes por dentro. Portanto, como podem ver, são confortáveis, são aquecidos a lenha 2 vezes por noite se estiver muito frio. Eles fornecem a roupa, os sacos de cama, não fornecem as toalhas que deverão levar e normalmente têm eletricidade até às 10 da noite. Portanto, como veem, é confortável. As refeições são feitas noutro iurte que é montado propositadamente para o efeito. Relativamente aos nossos transportes. Bem, como viram, temos o voo interno, não é, de Tashkent para Kiva, e depois teremos 3 viagens no Afrosiab, que é o comboio de alta velocidade, e este Shark, que é um comboio rápido. Aliás, o Quirguistão é conhecido por ter estas ligações. Aliás, este Afrosiab, isto é o talco espanhol, não é? O comboio de alta velocidade espanhol. E teremos ainda o restante percurso em transporte privativo com carrinha Mercedes Sprinter com ar-condicionado, porque efetivamente teremos aqui algumas viagens longas. Quanto à alimentação, bem, as refeições nesta viagem teríamos incluídas 16 pequenos almoços, um almoço e possivelmente 6 a 7 jantares. Aqui não estamos a contar com o farewell dinner, mas esse estará à partida incluído. As refeições, e por causa da zona onde se situa, quer o Uzbequistão, quer o Quirguistão, é essencialmente carne, mas tem muitos vegetais. Tem muitas saladas, como podem ver, normalmente as mesas estão preparadas já com estas saladas. Esta é a salada de berinjela, que é absolutamente deliciosa e era um favorito de toda a gente e eu acho que as expectativas são altas e devem ser altas. Os vegetais são ótimos, são super frescos e sabem a vegetais, que é algo que nós hoje em dia já não temos muito essa sensação e, portanto, aconselho vivamente a desfrutar. As mesas são muito ricas, a fruta e os vegetais e as sobremesas estão logo à partida na mesa. E depois temos os pratos tradicionais, como o lagman, que são noodles, o plov, que é o arroz, que é o arroz com carneiro. Temos aqui, por exemplo, os mantis, não é? Que são uma espécie de dumplings recheados, o beshbamar, que é outro cozido de carneiro, e portanto as refeições normalmente incluem, nomeadamente ao pequeno almoço, papas de aveia com pão, mel, coalhada, ovos, sopa, as refeições sopa, saladas, pratos principais, chá e água engarrafada. Portanto, são todos muito bem servidos e garanto-vos que serão
fome não passarão com toda a certeza. Questões práticas também em termos de preparação prévia. O visto de entrada, os portugueses não precisam para estadias até 60 dias. Como eu já vos referi, estão previstas algumas caminhadas acessíveis, fáceis. O estar em boa forma, habituado a caminhar, vai permitir-vos desfrutar melhor estas atividades, pelo que o calçado é essencial. Em termos de clima, o Uzbequistão tem um clima continental extremo, com verões muito quentes e invernos muito frios. A viagem está prevista para início de junho e por isso é que vamos começar pelo Uzbequistão e já vamos apanhar calor, atenção, se calhar temperaturas na ordem dos 30, 35 graus. É um calor seco, mas mesmo assim é quente. O Quirguistão, por seu lado, que está ao lado e por ser montanhoso, tem um clima já mais temperado e que varia de seca continental a polar. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto depende da altitude e da estação do ano. Em junho pode estar muito quente. Este ano, por exemplo, o Quirguistão teve um verão quente, mas também pode estar bastante fresco, nomeadamente quando estivermos em altitude no lago Somkul, não é? Portanto, a viagem, ao ser confirmada, irão receber a lista de equipamento recomendado e, neste caso, é praticamente estar preparado, se calhar, para temperaturas muito quentes. E também temperaturas um pouco mais frescas, mas com as alterações climáticas hoje em dia também é difícil prever. Será ainda criada um grupo no WhatsApp, não é, pela Papaléguas, para permitir partilhar mais informação juntamente com o grupo que me irá acompanhar nesta viagem e também discutir, transmitir informação sobre outras questões de ordem logística, como o dinheiro, o que vestir, os horários, aspectos e costumes culturais a observar. E atenção, também eu tenho por hábito fazer todos os dias um briefing à noite ao jantar sobre aquilo que serão as nossas atividades no dia seguinte. Em termos de nota pessoal, de nota pessoal, queria aqui apenas dar nota de algumas ações sociais e de sustentabilidade relativamente àquilo que é o nosso operador local no Quirguistão, que tem este programa chamado Travel, Discover and Help, e por cada viagem que organizam, eles alocam $1 por pessoa por dia para projetos sociais e, portanto, esses projetos sociais são destinados a educar as crianças de orfanatos e associações locais com eventos como jogos, excursões, viagens, caminhadas e também garantem apoio financeiro que é extensível às pessoas desfavorecidas. O Quirguistão tem ainda um programa ativo de Community-Based Tourism, que é este CBT, e que privilegia o alojamento em acampamentos, em yurts, em guest houses e homestays, visitas a nómadas, refeições em casas particulares, exatamente para garantir, para contribuir diretamente para a economia local e para que toda esta população beneficie do turismo. E, portanto, gostaria de salientar que nesta viagem vamos ficar, como sabem, em alojamentos em acampamentos de yurts e guest houses e também faremos algumas refeições em casas particulares, contribuindo assim para este community-based tourism. E por fim, também temos aqui prevista a distribuição de água mineral, que está incluída nesta viagem e neste programa, mas para minimizar a utilização de garrafas de plástico, que é algo que eu detesto e que é uma fonte de poluição e que ficam na natureza muitas vezes e não se integram. Nós temos acordado com o nosso operador a disponibilização de garrafões de água para encher cantis ou garrafas reutilizáveis. Portanto, peço-vos que tragam convosco cantis ou garrafas reutilizáveis para minimizar a utilização de garrafas de água, de plástico.
E por fim, queria ainda aqui fazer umas recomendações, umas leituras para quem estiver interessado e tiver tempo, que são estes três livros. Há muitos, mas gosto muito destes. As Rotas da Seda, que foi aclamado mundialmente, é um livro mais recente, é um livro que revolucionou algumas concepções antigas sobre a história e alguns impérios. Ele é radical e muito épico na sua abrangência e é considerado efetivamente uma obra-prima de investigação histórica e teoria política. É de Peter Frankopan e encontram facilmente em qualquer livraria. Depois temos aqui esta versão da Sombra da Rota da Seda, a versão portuguesa de Colin Subron, que eu gosto muito e usualmente também recomendo, que é este autor de viagens, literatura de viagens muito conhecido, inglês, percorreu cerca de 4.500 quilómetros em 8 meses e visitou muitas destas ex-repúblicas soviéticas logo após a desintegração da União Soviética. E, portanto, tem aqui os relatos das suas aventuras em países que efetivamente ainda estavam muito foram muitos anos, não é? Ainda estavam muito influenciados por aquilo que era a cultura soviética, mas também a procurar encontrar o seu próprio espaço e como países. Portanto, também recomendo, não sei se é fácil de encontrar, houve alturas que teve escutado, mas é uma edição da Livraria Bertrand. E por fim, para mim, aquilo que é a obra-prima de Amin Maalouf, um autor que gosto muito, que é Samarcanda. Isto é um romance histórico, sobretudo, que se passa em Samarcanda, não é? E que relata a história da criação do manuscrito do Rubaiyat por Omar Khayyam, que aqui está, é do século XI, e que relata toda esta história, desde a criação destes manuscritos até à sua perda. Tem aqui uma parte histórica, mas também alguma ficção, creio, no naufrágio do Titanic. E é um livro extraordinário que eu, de facto, recomendo vivamente. E por fim, chegamos aqui ao final do nosso percurso, da nossa viagem, com esta imagem de Kiva, se não me engano. Queria agradecer o vosso tempo, a vossa atenção. E convidar-vos, porque não, a juntarem-se a mim nesta viagem épica. Espero que tenham gostado e que vos tenha aberto algum apetite para estes dois países da Ásia Central. Muito obrigada e até breve.